Tua mãe vai continuar com o mesmo sentimento, até com mais dor, porque ela não vai estar vendo o que você está passando. Então, você tem que olhar para tua mãe com amor, sem julgar ela. Não julgue tua mãe. Você não sabe as dores que ela passou para te criar. E quando você olhar ela com esse amor, vocês duas vão entrar em sintonia, ela vai entender você e vai te ajudar mais ainda. Não sei bem a situação, né, tua, mas eu acho assim que o dela é amor, medo por te amar demais. E não entende o que você está fazendo com a tua vida. Ela não entende. Então, é difícil. Se você for pôr uma pessoa que nasceu em 60, 64, por aí, não existia nada disso. A mulher era submissa ao homem. A mulher tinha que sustentar, cuidar dos filhos. Ela não podia nem estudar. Então, se você voltar atrás, você vai entender que a tua mãe foi criada diferente. E ainda mais, quanto mais interior, né? Que Joaquim Montenegro é interior, né? É pior, porque é mais uma cultura machista, né? Então, na verdade, o estudo, o concurso, eu acho que você tem que fazer mesmo. Você tem que... A terapia é uma coisa que ela dá resultado, mas ela não é um resultado de um dia para o outro. Às vezes você pode demorar 15 anos para ter um resultado positivo. Verdade. Aí, nesses 15 anos, você vai viver do quê, minha amiga? Então, se você conseguir um emprego que te dê oportunidade de você ter tempo para estudar, para se sustentar esse tempo que você vai se firmar, tem gente que em 2 anos se firma, mas isso é exceção. A regra é a demora. Você tem que postar vídeo. Às vezes você vai postar um vídeo de um curso, vai aparecer um e às vezes não vai aparecer ninguém. Aí você vai postar um outro vídeo. Quando você chegar a um número mais alto, quantos vídeos, quantos cursos você fez com uma, nenhuma, duas pessoas presentes? Então, o caminho do terapeuta é longo, não é curto, não. Sabe? Você tem que ter um sustento teu. Desculpe eu falar, posso estar indo contra até o que a Ângela pensa, né? Tudo certo. Mas a gente tem que ter uma renda, minha amiga. Ninguém vive de espírito, nós não estamos na quinta dimensão. A quinta dimensão, a gente não precisa se preocupar com dinheiro. Hoje em dia, a gente tem que pagar luz, tem que pagar água, até para a gente estar aqui conversando, a internet. A minha irmã falava assim, tem que pagar o papel higiênico, né? A gente tem que ter dinheiro. Até para você estudar, fazer um curso na internet, você tem que ter dinheiro. Bom, ser terapeuta é ótimo. Você arranjar um emprego, escolher um emprego onde que ele te dê tempo para você poder estudar, é melhor. Mas a gente tem que ter um sustento. Por mais que você tenha ajuda da tua mãe, por mais que você tenha uma situação mais estável, né? A gente tem que ser realista. A gente não está vivendo na quinta D. A gente ainda está
materialmente falando, na terceira D. Tem algumas pessoas que já estão, mas são pessoas que têm uma vida mais tranquila, que elas não têm que se preocupar com dinheiro. Que não é o meu caso, pelo visto não é o da Ângela também, e não é o teu, das outras eu não sei. Mas eu, se eu quero comer, eu tenho que ter dinheiro. É. Então, a gente tem que ter uma realidade. Você pode viver com o mínimo necessário, desde que isso afete só a tua vida. É. Quando você fala que você tem filhos que dependem financeiramente de você, às vezes você tem que esperar teus filhos começarem a trabalhar para você poder realizar teu sonho. Porque você tem que sustentar teus filhos, sim. Você pôs eles no mundo, você é responsável por eles. Né? Desculpa eu falar assim no meio de terapeutas, né? Mas eu escutei muito isso da minha irmã, porque eu fiz um caminho bem grande para trabalhar com terapia, né? Eu até estava tendo um certo retorno, mas não era um retorno de um trabalho, né? Para mim, viver sozinha até dá. Agora, quando você põe um filho, dependendo daquele pouquinho, será que é isso que ele quer, aquele pouquinho, também para viver? Então, você tem que pensar. Se você tem filho menor que 16 anos que não pode trabalhar, você tem que pensar neles. Você não é sozinha. Ah, eu tenho marido para me sustentar. A gente tem marido e depois não tem mais. É. A gente tem que ter uma estrutura, uma estabilidade até para ser terapeuta. É uma realidade assim que eu vejo, que eu senti na pele. Eu tenho alguns amigos que fizeram essa jornada assim, e eu vi dois que não aguentaram. É. Não é fácil, não é fácil virar terapeuta. Você pode ver as pessoas que trabalham em centro espírita são todas pobres, que eles não cobram nada. O terapeuta ainda pode cobrar, mas os espíritas não podem, né? Porque eles colocaram na cabeça que não pode. Poder pode, né? Como a gente diz, mas a fé deles diz que não. Então a gente tem que pensar, a gente vive na terceira D. Por mais que o movimento esteja da quinta dimensão, tudo que todo mundo esteja falando na quinta dimensão, mas a conta de água chega, a conta de luz chega, o mercado chega, a internet chega. E se você não tem dinheiro para pagar, você não consegue nem estudar. É, Desculpa falar, mas capaz. eu senti o que a tua mãe deve estar sentindo, deve estar sofrendo muito, sabe? Sim. Aí peço desculpa também por ter entrado só essa hora, porque eu me distraí, eu não sabia que era tão tarde. Eu estava no telefone de papo furado, para você ter ideia. Olha, Bernarda, se você me dissesse isso 7 anos atrás, eu ia discutir com você ferrenhamente. Dizendo, não, eu não abandono meu sonho, eu quero viver meu sonho. Hoje, em sala, em atendimento, isso que você falou é a transição. Isso que você falou é o processo de transição. Como eu disse antes, o romantismo de viver a profissão dos sonhos faz com que a gente não olhe assim. Quando meu ex-marido, pai dos meus filhos, dizia isso, eu ficava furiosa com ele. Eu dizia, isso é ridículo. Eu quero poder viver meu sonho. Eu quero viver aquilo que eu quiser viver. Eu quero fazer a profissão que eu sonho. Mas hoje, os terapeutas de sucesso, vocês sabem quantas fontes de renda eles têm para poderem continuar sendo terapeutas? 5, no mínimo. E aí você vai olhar, vai conversar com o Bruno Gimenez, por exemplo. Ele tem 2, 3, 4, 5 funções diferentes. E ele não vive só de atendimento terapêutico. A nossa mente, que separa de um em um,
Porque essa é a educação que o sistema nos deu. Tu é professor, tu é professor. Tu não é professor e pintor. Não, tu é professor, tu é professor. Tu é médico, tu é médico. Tu é dentista, tu é dentista. Tu não tem que ser dentista e... Não, agora, na nova era, a gente não é dentista ou... A gente é dentista e professor e bailarina e músico e dona de casa e pai e mãe. Na nova era, a gente vai poder fazer muito mais coisas, porque é assim que a gente vai aprender que pode ser a vida. Só que isso que a Bernarda está falando é óbvio, só que a gente não quer ouvir isso quando está vivendo o sonho. Porque, na verdade, é ainda uma ilusão, Bernarda. A ilusão da transição é esquecer a parte prática e sair rasgando contrato, sair rasgando acordo. Infelizmente, e a Rô sabe, quantas vezes a gente já conversou com isso, sobre isso, né, Rô? Existe uma vontade de ir de um lugar para o outro, mas existe o conselho interno que diz: será que esse é o momento de eu não olhar mais com gratidão para aquilo que eu já fiz até hoje e ainda assinar mais um acordo que venha ao acordo do que eu sonho? Que traga a condição, será que isso não é de Deus? Que esse acordo que está chegando para mim é mais um acordo, mais uma assinatura. E ele não está dizendo para ti, filha, mas tu precisa da condição. Tu não acabou de dizer para mim, pai, me dá a condição para eu estudar. Tu faz a oração e quando eu te trago a condição, tu dizes, não é isso que eu quero. Não, mas não é isso que eu quero. Não, mas peraí. Tu orou e disse que queria condição. Eu mando serviço para ti, tu não quer? Como assim? Então eu não posso fazer nada, filha. Vai sofrer. Infelizmente, hoje, tá? Com a maturidade, eu tenho 7 anos de terapeuta em sala, eu estou me preparando para me, né, habilitar em uma segunda profissão paralela. E vou fazer, e vou virar essa chave, e vou trazer o testemunho para vocês. E não vai perder em nada o brilho e o encanto que eu tenho por tudo aquilo que eu faço já. Porque é uma outra segunda profissão que eu também amo fazer. Então, eu vou permitir que o meu E, ele entre na história. E depois, se eu tiver mais um outro E, ele vai entrar também. E vai estar tudo certo, gurias. Entendem? Então, aqui, isso é do sistema financeiro. Vocês entenderam? Faz faculdade, não, faz ensino médio, faz faculdade, vai trabalhar disso até morrer. Que agora que tu já investiu 5 mil em estudo, tu vai jogar tudo fora para depois viver sonhozinho de adolescente? Vocês já não ouviram essa frase? Ninguém nunca viu isso, né? Isso é do sistema financeiro, tá? Ninguém disse que é proibido fazer uma segunda graduação. Ninguém disse que vocês, depois de formados, trabalhando, não podem trocar de profissão. Mas também ninguém disse para vocês que vocês têm que sair rasgando a profissão que vocês já têm e que vocês não podem levar na bagagem, embaixo do braço aqui, ó, a arquiteta, a pedagoga, tá? A gerente, ou sei lá qual profissão que vocês já habilitaram. Porque quando vocês se derem conta do que a transição é de verdade, vocês vão entender que a pedagoga nunca vai deixar de existir, a arquiteta nunca vai deixar de existir, porque se vocês matarem a arquiteta, ou matarem a pedagoga, ou matarem a pessoa lá, ó, que é dona da empresa, vai ficar um buraco enorme que vocês vão ter que curar depois na nova profissão. E aí vocês não entenderam que vocês criaram uma ferida ao invés de abrir a realização de um sonho. E eu descobri já isso, tá, Bernardo? Eu já caminhei para esse lugar. Quando eu fiz as pazes com a pedagoga, foi um dia magnífico. Ela voltou a viver em mim. Um dia eu rasguei o meu contrato. Numa escola onde 5K naquela época, para mim, era muito dinheiro. 5K, 5 mil reais. Era muito dinheiro. Era o que eu estava ganhando naquela época. Ah, mas eu achava que não era aquele lugar que eu devia estar. Eu não estava feliz. Eu sempre fui muito revoltada com as coisas. Quando eu não estou feliz, eu chuto o balde. E já era a segunda vez em que eu entrava dentro de um lugar onde eu ficava péssima, doente, infeliz. Só que eu precisei aprender que a minha jornada ela não começou quando eu deixei o SESI Fiergs. Ela começou quando eu nasci. E tudo que eu fiz nessa encarnação, até quando eu não trabalhei, é importante.
Isso a gente precisa entender. Entender? Então, até o momento, quando eu estava me preparando, quando eu estava estudando, quando eu fui demitida, quando eu fui admitida, quando eu escolhi, quando não escolhi, tudo é o mesmo ser. Tudo é a mesma transição. O que eu estou treinando aqui? O que eu estou desenvolvendo aqui? Essa é a pergunta, Bernardo. E aí a costura que você sabe fazer, o reiki que você sabe fazer, as profissões que você tem, todas elas, como que você coloca tudo a serviço do Criador? Essa é a pergunta da transição. É assim que a gente fala. Porque o novo humano, ele é isso, mais aquilo outro. Ele pode ter várias profissões. E não está errado, ele não vai estar em dúvida. Não é fraqueza, é força. Isso mostra quanto você é multidimensional. Vocês entenderam que é paradigma? É quebra de estrutura isso. Você vai chegar para uma pessoa que só sabe ser balconista e vai dizer para ela assim: dá licença, eu já passei, já tomei tapa, hoje eu sou pedagoga, professora, mestre reiki, mãe, esposa. Você vai dizer: nossa, mas tu não sabe o que tu quer na tua vida, tu tem tudo isso aí no teu catálogo? Tenho. Ainda estou estudando, vou fazer mais uma graduação esse ano. Olhem o currículo dos caras que são sucessos. Tem 3, 4, 5 graduação. Nós estamos achando que ainda está ruim. Nós estamos achando que a gente está fazendo demais porque tem que fazer uma escolha. Uma? Que isso, gente? Gurias, certo, errado, bom e mal, tudo julgamento. Tudo julgamento. A gente não quer ouvir os pais. A gente não quer ouvir o marido. Porque todas essas decisões, elas parecem ser muito impostas para nós. Impostas, tá? Mas todas essas pessoas, elas estão na nossa vida para nos ensinar algo sobre nós também, tá? Então, hoje eu vou deixar uma pergunta para a gente exercitar, então, já que nós estamos falando tanta coisa. Como é a minha versão depois da transição? O que eu faço depois da transição? Eu me perguntei um tempo atrás. Como é? O que eu faço depois do meu processo de transição? A minha borboleta abriu. Eu estou lá, tudona, poderosa. Como é a manifestação dessa minha versão? O que eu faço na transição, depois da transição? Quem é essa profissional? Que fases são essas que se uniram? E que novo ser é esse que brota? Por que Deus me colocou na escola? Por que Deus me colocou no relacionamento? Por que Deus me colocou no meio de 30 homens para trabalhar? Vou usar todos os exemplos aqui, porque nós todas somos uma só. Por que Deus me coloca na máquina de costura para pontinho a pontinho eu ver o que eu tenho que ver ali? Por que eu estou passando pelas fases que eu estou passando? O que eu estou desenvolvendo? Que reiki é esse? Porque isso aqui tudo é reiki, gurias. Tudo é energia de transformação. A trans é a energia que passa através, forma é o que nós materializamos, ação é o novo movimento. Então, a energia que passa na forma e gera um novo movimento. Que transformação é essa? O que vai sair de dentro desse casulo? Será que eu já conheço o meu verdadeiro eu de verdade? Será que eu já sei quem eu sou de verdade? Hoje eu já sei que a minha pedagoga nunca mais vai morrer, a tagarela, ela não pode ficar quieta. Ela não pode. Se eu silenciar minha tagarelinha, eu adoeço. Então eu tenho que ter isso comigo também. Além da meditação, além das imagens, gurias, vocês, todo curso que vocês entrarem em Deus, vocês vão ver 1000 cores, 1000 formas. Eu tenho uma criança que ama pintar, tá? Então, a minha criança, para começar nossa aula de hoje, então, mais uma tela bem colorida, bem ao estilo Ângela, né? Então, meninas, aula maravilhosa que o Cristo nos trouxe hoje foi: olha no espelho.
Olha lá, no fundo do teu olho, sem julgar. Porque toda vez que a gente sai do emprego, a gente diz, fracassei. Ai, não fui feliz. Ai, não fui suficiente. Ai, não dei tudo de mim. Ai, tá errado. Ai, o lugar tá errado. Ai, a função tá errada. Ai, esse universo não é meu. Quem é que não pensou assim já? Vai. Alguém de vocês não se identifica com essa fala? Se Deus nos colocou naquele lugar, o que que eu estava aprendendo ali, no meio de 30 homens? Adoro. Eu preciso usar o exemplo de vocês. O que que eu estou aprendendo ali no meio de 30 homens? Porque eu me tornei funcionária numa empresa no meio de homens. O que eu precisei ver ali? O que o Cristo quis que eu ouvisse? O que ele está me mostrando? Voltem para a aula. Voltem para a meditação. O que, Cris? Tu tinha que olhar na sala de aula nos teus colegas. Bernarda, o que no hospital você precisou ver? O que ele quis mostrar para você? Rô, dentro da arquitetura, quem é a arquiteta Rô? Quem é a Rô agora dentro da terapia? Que lugar a arquiteta ocupa dentro da terapia? Por que é importante saber onde as coisas se tocam, onde as coisas se emendam? Porque isto é a transição. A transição não existe enquanto tiver separatividade. Enquanto eu for várias partes separadas, eu tenho karma para viver. Eu não tenho como fazer transição para a quinta D enquanto eu tiver várias partes de mim, uma em cada canto da casa, uma chorando, outra brigando, outra sonhando acordada. Não existe transição. Enquanto isso for a minha realidade. Transição só acontece depois que eu uno os meus pedaços, ó, são 10 aqui. Cada um tem uma cor diferente. Cada um tem um significado diferente. 10 dedos. Quando a gente entende o que é a transição, como a Bernarda bem colocou, vai ter muitas informações e cenas que a gente simplesmente não entendeu. Mas para isso é a aula. Por isso, Carla, a gente precisa revisar a aula. Fazer de novo. Não entendeu? Vamos de novo. Quantas vezes nós temos força para recomeçar? Você sabe por que que nós temos noite e dia? Por quê? Todos os dias a gente recomeça. Todos os dias a gente morre e nasce de novo. Porque quando a gente está no sono profundo, é mesmo uma morte. Eu não vejo mais nada, não ouço mais nada, não sei de mais nada. O meu espírito sai de mim. Transição, gurias. Quando todos os pedaços se juntarem e tu entendeu o que a vida quis te dizer, o nome disso é iluminação. Buda viveu isso. Vocês acreditam nisso? E agora? Estão mais animadas? Caiu algumas fichas aí? Eu fico com mais dúvida ainda, mais medo. Tudo bem, o medo é teu amigo. Tudo bem, a dúvida é tua parceira. A raiva também é, tá? A raiva, a revolta, ela faz tu sair do lugar. Até falando da transformação da dúvida, eu lembrei agora do Mikao Uzui, né? Uhum, Ele teve a visão dos símbolos, ele estava perdido e em desespero. perfeito. Quando ele subiu o monte lá, que ele teve a revelação, foi porque ele estava perdido. Então, Buda ficou perdido, Cristo ficou no deserto, andou no deserto lá para ter o entendimento dele, tudo. É, E a pergunta é por que que a gente acha que é melhor que eles, né? é.
a dúvida, a gente vai ficar perdido também. A gente, quando começa, a gente fica muito perdido, porque eu vejo o terapeuta, assim, quando a gente começa, quando eu comecei, eu não faço para os outros, né? Mas quando eu comecei com pessoas que estavam tentando viver da terapia. A gente entra numa energia que a gente não quer sair de lá. É maravilhoso. A gente sai, é como se a gente saísse desse planeta e entrasse no mundo da terapia, da cura, de tudo. Você não quer aterrar mais na Terra. Não. Uhum. Então você quer ficar lá. É aí que a gente se perde, gente. Uhum. Isso. Eu estou há muitos anos fazendo isso. Aí você se perde, aí você entra na mesma, não se igualando, mas eu acho que a gente também é, a situação de Cristo no deserto, Mikao Uzui no Monte Sinai, o Buda nas meditações dele. A gente tem que entender, a gente tem que sintonizar, sintonizar com a gente para dentro, né? Para dentro da gente e entender o que a gente precisa fazer. Até Cristo ficou perdido, acho que 30 anos, não sei quantos anos que ele ficou perdido no deserto, andando, caminhando, porque ele também ficou com dúvida. É. E a gente tem que entender que a gente também tem dúvida. E trabalhar com terapia, ver uma pessoa se curar na tua mão, é uma coisa fantástica. Quando você faz isso pela primeira vez, assim, o ego da gente enche. É uma sensação de poder que vem, né? Então, é um ego que infla. Até você, como terapeuta, você tem que trabalhar isso e trazer você que não foi você que curou. É. Quando você entender que quem se curou foi a própria pessoa, você só foi o canal, e você se colocar como um móvel, que nem uma televisão que transmite a onda que chega nela, mas ela pode ser destruída a qualquer momento. É. É só pôr uma outra televisão lá que vai acontecer a mesma coisa. Só que você vê a outra pessoa sendo curada. E você vê que você foi o movimento para aquilo acontecer. E isso é uma coisa que você fala assim, mas eu posso ficar só nesse lado? Não pode, gente. Desculpa falar. A gente não pode ficar só nessa sensação maravilhosa. Concordo. Porque a gente não está lá, a gente não morreu, a gente está vivo. A gente quer ficar lá, eu fiquei lá um tempo, não é? Quando a gente volta muito despedaçado. Então a gente tem que ter o caminho nosso, não precisa ser, vai para lá e não quer voltar mais, não, a gente tem que estar no meio. Tem que estar lá e tem que estar aqui também. Isso é uma coisa que a minha irmã me fazia muito, que ela falava assim que eu vivia nas nuvens e ela tinha que brigar comigo para me puxar para a terra de novo. Agora você entende ela, né? Aí é verdade, a gente tem que estar aqui na terra. E ela falava assim, se você não tiver papel higiênico, minha irmã era bem desbotada, boca suja, ela falava, você não limpa nem teu cu. E para você ter o papel higiênico, você tem que comprar o papel higiênico, né? Ela falava sempre isso para mim, assim, era uma coisa tão simples de tudo, né? Na linguajar dela que ela falava, mas é a verdade, gente. Então, isso tudo que a gente está conversando aqui é muito maravilhoso, tá, gurias? Porque hoje vocês estão tendo assim, um prenúncio, né? Uma visão expandida. E talvez você tivesse que viver na prática muitas e muitas e muitas etapas sem poder ouvir isso, sem poder ouvir essa fala digerida aqui que a gente está trazendo. Isso aqui é experiência, isso aqui é saber inato, né? É saber inato que aflorou ao longo dos anos.
tá? Cada uma de nós pode ter pontos de vista diferentes e aqui vai estar tudo bem, por quê? Porque dentro da roda da vida, das partes da nossa alma maior, cada uma de nós está num tempo de vivência, certo? E cada uma de nós tem certeza e razão absoluta de estar vivendo aquilo que está vivendo. E está certo, é como a Bernarda disse, a parte da vida espiritual é só uma das paradas da grande nave de Deus, tá? Quando a jornada acontece, Deus está nos levando, Deus, a energia do universo, Mestre Jesus, energia cósmica, chamem do nome que vocês quiserem. A experiência ainda vai ser a mesma, tá? Molécula de Deus, centelha divina, vários nomes. Mesma coisa, tudo igual. Só que assim, ó, é como se fosse, é uma flor, tá? Com, no mínimo, no começo, 12 pétalas diferentes. Cada pétala dessas é uma parada de ônibus na jornada da vida. Uma. E a espiritualidade é só uma delas, que a gente precisa experienciar com muita alegria e com muito amor, mas a sobrevivência é uma aula bem difícil, que também precisa ser experienciada e honrada. E é um degrau, é um pilar extraordinário. Se eu chegar lá em cima e eu aqui embaixo não tiver a condição de sobrevivência, o Cristo vai me fazer toda a caminhada de novo. Porque eu tenho que entender por que eu não trouxe para mim o milagre vivo. Por que eu não trouxe para mim a bênção divina? Por que eu estou de fora da abundância? Porque lá em cima não tem falta de nada. Por que aqui embaixo no chão eu não tenho o essencial? Ele vai me fazer tudo de novo. E aí a gente começa a entrar em ciclo repetitivo. Já ouviram isso? Sobe, vê a abundância, a fartura, a plenitude, o amor incondicional, o amor universal, vê tudo. Volta e vai lá embaixo e vai ver por que não está pagando teu boleto de água. O que aconteceu no teu cálculo que não deu certo? Por que não está parando no emprego, mocinha? O que está faltando para a tua vida se organizar? É aula? Não é fácil. Entenderam? Isso é transição. Entender o meu ser multidimensional sem julgar a minha parte vazia, vaga, fraca, débil, duvidosa, medrosa. Eu tenho o meu pedaço que é cheio de medos. Eu tenho o meu pedaço que acredita em tudo, que é Deus, que é milagre, que é poder, que é absolutamente tudo, que pode tudo. E a gente vai caminhando. E aí eu trouxe essa imagem aqui para vocês verem quem são esses dois aqui. Vocês sabem quem são esses dois? Já falei para vocês? Sanat Kumara e Sanam Kumara. Algumas de vocês sabem, né? Quem são eles? Mestre Sananda, vocês já ouviram? Já? Então, se Sananda tem um coordenador ou uma coordenadora, eles são Sanat e Sanam Kumara. Entenderam? Quem são os nossos professores aqui? Eu trouxe o GPS espiritual dos coordenadores da transição planetária. Eles são os coordenadores. Eles estão lá na confederação como vozes, nos auxiliando a caminhar. Ai, por que tu trouxe eles? Porque se a gente vai evoluir algum dia, e se a gente um dia tem que saber qual é o endereço do Sol, vamos direto para o GPS certo, né? Certo? Se a gente tem que ter uma direção, que essa direção seja a direção do amor universal, do amor cósmico, do Cristo, na sua divindade plena.
tá? Então, Sanam e Sanat Kumara são feminino e masculino do Cristo numa das versões dentro da grande hierarquia, que não precisamos entender tudo, tá? Mas estão dentro da Confederação Intergaláctica, trabalhando com a ascensão de Gaia para dentro da estrutura na confederação para se tornarem um dentro dessa grande unidade. E dentro dessa grande unidade já tem 32, 33 é Gaia. Lindo, né? Então, eles estão levando a Terra para um mundo de amor e de livre arbítrio, que é maravilhoso, né? Então, por isso, eu trouxe eles aqui, né, seguindo essa orientação. Não é nem um pouquinho humilde, né? Não é nem um pouquinho humilde, mas tá tudo certo, tá? Então, só trouxe o Plus Plenum, que é para vocês entenderem quem eles são. Podem colocar na internet para pesquisar Sanam e Sanat Kumara, para vocês não ficarem só no que eu estou falando aqui, tá? Coloquem, duvidem da minha palavra, vão atrás, pesquisem, leiam sobre eles, que vocês vão ter, então, infinitas fontes aí falando eles são uma única unidade, tá? Eu trouxe as duas imagens, que é para a gente entender que tudo tem polaridade, masculino e feminino. Mas isso não é bem assim, né? Nos planos mais elevados. Bem apresentados os nossos coordenadores, vamos adiante. Olha essa imagem aqui para vocês. Olha a borboleta que a gente estava falando até agora. Você é a transformação. Se permita, escolha, reserve o seu lugar, porque o seu é único. Quando você descobrir que o seu lugar é só seu, aí aconteceu o processo de iluminação. O eu sou tomou conta. E quando o eu sou tomou conta, a gente conhece a nossa verdade e a nossa maravilhosa experiência. Alguém quer me ajudar na leitura para a gente ir adiante e poder entrar na meditação? Apresentação do projeto. Hoje a gente começa então com o conteúdo. Bora, Rô! É para ler, né? Ler. Elê, deixa eu só aumentar aqui. Tudo bem. Apresentação do projeto. Um Cristo em cada lar. A jornada do aprendiz começa quando sintonizamos internamente o forte desejo de acessar uma vida completa, plena, com um movimento constante em direção aos sonhos guardados em nosso íntimo. O sinal de nosso GPS passa a nos inquietar para um novo amanhã transformado. Mais do que a gente falou hoje, só um pouquinho, Rô. Mais do que a gente falou hoje, tá mais do que configurado, concordam? Sim. Bora. Há alguns anos, nos estudos entre mensagens, acessei o mestre Sananda, respondendo em meio a uma partilha que a transição dessa vez seria diferente, seria no formato um Cristo em cada lar. A poderosa fonte multiplicada em lares e famílias comuns, mas já capazes de acessar a realidade de plenitude e bênçãos que acessamos quando vibramos amor e paz inicialmente, com as repetições do padrão, passamos a acessar a alegria e continuamente após a felicidade. Pode continuar. Não tem mais? Acabou. Já passei para a próxima. Eu tenho que diminuir, então, e já vai aparecer a próxima página para ti. Apareceu. Uhum. Na verdade, acessar é a primeira cena, o início da aula. Ainda vulneráveis, acreditamos em ilusões fora de nós, acreditamos que o que estamos experienciando é aleatório aos nossos movimentos internos, que somos reféns de um sistema econômico e social. Quando elevamos nossa frequência, passamos a entender que este mundo ilusório existe em infinitas possibilidades de manifestação,
que podemos acessar um nível de experiência diferente de pessoas ao nosso redor. E isso não é sorte, é, na verdade, o trabalho de cura e alinhamento que se materializa dia a dia. Muito bem. Obrigada, Rô. Aqui, essa escala aqui, vocês todas devem conhecer já. É a escala de Hawkins, muito famosa, né? Mas aqui nesta imagem, né? Então fica claro que o exercício, e eu trouxe a palavra treino, né? Que é o trabalho da energia rei no núcleo organizador das nossas células, né? Então, quando nós sabemos que tudo que nós fazemos, todo movimento que nós fazemos vai atualizar, eu sei agora que eu preciso exercitar consciência para elevar o meu padrão. Senão eu só me movimento, mas continuo com vergonha, me movimento, mas continuo me culpando. Aí continuo triste, continuo apática, continuo com medo, continuo até que eu começo finalmente a discutir com essa realidade, a brigar com ela. Vejam, que quando entra o desejo, eu começo a dizer, não, peraí, mas eu não quero mais essas coisas que estão aqui embaixo. Eu quero subir para um outro lugar. E aí eu já começo a ficar com orgulho. E aí me enchendo de coragem. O orgulho é o primeiro sinal de que eu posso mudar e de que eu tenho condições de conquistar algo novo. Ali é a primeira resposta do ego, dizendo para si mesmo, nossa, sabe, que sensação boa. Eu posso mudar, sim, eu me sinto orgulhosa de mim mesma. E ali, depois disso, eu me encho de coragem. Coragem é agir com o coração. Eu começo a agir pelo meu sentir, mas não esqueçam do racional. O racional não pode ficar de fora, não pode ser só emoção. Eu tenho que pagar carnê, eu tenho que pagar boleto. Ah, eu posso diminuir para o mínimo do mínimo possível para tornar o meu sonho real? Pode. Por 10 anos? Pode. O que você pretende alcançar fazendo viver no mínimo possível por 10 anos? Ah, mas daí você tem que ter clareza. Eu estou economizando energia aqui para que tudo aquilo que entre eu possa investir em cursos, investir em novas formações, investir em experiências em grupo, investir em novos experimentos com atendimentos, captar e entender, mas nunca, nunca entrem nessa jornada imaginando que vocês não vão precisar trabalhar. Lamento, tá? Isso já desconstrói. Porque ter liberdade não significa que isso não tem responsabilidade. Eu vou trabalhar mais do que quem trabalha como CLT. Muito mais, porque eu sou dona do meu empreendimento. Eu sou responsável por tudo aquilo que acontece comigo. E quando eu entendo isso, domingo é segunda, sábado é segunda, terça é segunda. Não existe férias para quem é autônomo, nem 13º. Não existe, esqueçam tudo isso. Ah, mas daí eu posso tomar chimarrão às 3 horas da tarde, numa plena terça-feira? Pode. Posso levantar às 10 horas da manhã? Pode. Você pode tudo, mas nem tudo te convém. Você está vivendo a tua vida. Não está esperando para viver a tua vida. Ela já é. Já é a sua melhor versão agora. Você já está naquilo que você sonhou. Então tem que pagar o preço para estar nela. Tá, gurias? Isso é a diferença. E é exatamente a praticidade que a gente precisa construir dentro de nós. Ok, eu posso trabalhar como terapeuta. Ok, eu posso reservar horários para uma outra profissão. Ah, mas isso já é uma maturidade bem digerida, viu, Bernardo? Nem todo mundo tem essa visão logo. Por isso que eu estou falando que aqui é um grupo privilegiado de pessoas. Estamos aqui movimentando uma energia dentro de um cenário onde a gente pode falar sobre tudo isso com liberdade, de maneira leve e simples. A gente vai entender que a escala vai subir para neutralidade, para boa vontade, a aceitação de quem eu sou e daquilo que eu tenho que trabalhar na minha vida, mas daí entra a razão. Qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo aqui? Para que daí depois eu entre na quinta D. Olha quanto eu caminhei para chegar na quinta D, porque amor é quinta D. Finalmente.
Aí eu olho ao redor, eu não tenho mais desafio. Enquanto eu ainda tiver contas acumuladas na gaveta, eu não estou ainda na energia do amor. O amor é plenitude. Eu ainda posso estar na razão, na aceitação, eu posso estar na boa vontade, eu posso estar na neutralidade, tá? Ainda estou abaixo desses hertz aqui. Porque quando eu chegar lá em cima, ó, já é fluxo. Então, aquilo tudo que eu estou criando se movimenta bem mais rápido. E o dinheiro que entra é o dinheiro que circula, e o dinheiro que entra é o dinheiro que circula, e ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele gira, ele gira, ele gira, ele gira, ele gira, e não para mais de girar. Então, eu não tenho escassez, tá? Se perguntem, se vocês me perguntarem hoje, tu já tá lá em cima na paz? De vez em quando, sim. Na alegria, também. Às vezes, sim. No amor, quase o tempo todo. Mas eu ainda tenho carnê na gaveta. Não, carnê não, desculpa, perdão. Boleto. São 2 só. Tá, ok. Mas são. Estão lá, na minha gaveta, me lembrando que eu tenho responsabilidade. Vocês entendem? Isso não quer dizer que eu não tenha planos, 1000 planos. E que eu não tenha sonhos, 1000 sonhos. Mas olha o trabalho sério que é necessário, vocês percebem? Tá? Então, o romantismo e a vida prática, objetiva, ela nos leva para um lugar onde você ouve uma pessoa que faz palestras e diz: vai viver a profissão dos teus sonhos, vai viver só aquilo que você quer. Aí, quando você ouve ele falar numa outra palestra, você ouve ele dizer: eu tenho 5 profissões, eu tenho 5 fontes de renda. Ah, tá. Eu não tinha escutado essa parte lá na palestra, assim, 6 anos atrás. Né? Então, aqui vai o sonho e a vida prática. E precisam andar assim, ó. Isso é o equilíbrio. Certo? Porque nós queremos chegar no equilíbrio, não queremos? Queremos ou não? Chegar no equilíbrio? Quando eu não me preocupo mais com conta, quando eu não tenho mais desafio com esse tipo de pensamento, quando tudo isso está alinhado, como na minha versão, tá? Porque não tem certo e errado aqui. Aí eu pergunto para mim mesma lá no meu espelho. Tá, ok. Eu quero chegar no meu equilíbrio, sim. Eu quero amor e compromisso juntos. Eu quero praticidade e também leveza, né? Eu quero toda a necessidade feita, elaborada, mas eu também quero o direito de poder fazer as coisas que eu gosto, certo? Então, a seriedade, o comprometimento, tudo isso tem que estar no mesmo lugar, junto no mesmo lugar. Isso é um trabalho de cura muito elaborado. Como é para você? Essa é a pergunta que você vai anotar. A minha versão que integra a vida prática e a vida espiritual, como ela é? Como ela é? O que eu faço nas minhas duas partes, que é o quê? O que é isso aqui? Lado masculino e lado feminino, tá, gurias? Quem está trabalhando o seu masculino trabalha e não vive a espiritualidade. Quem só vive a espiritualidade só vive o feminino. Entendeu, Bernarda? Por quê? Porque a gente corre para um lado e depois corre para o outro e lá no fim a gente junta os dois e o casal vive feliz para sempre. Aí a gente ri consigo mesma, porque chega uma hora em que a gente começa a entender as coisas e entende que se iludiu. Não é errado, viu, Bê? É ilusão romântica da vida. E aí eu vou entender que existe um cálculo, existe uma equação que funciona para mim, mas eu tenho que saber qual que é. Como é a profissão prática, que não é tão espiritual, que serve para mim e que vai fazer com que eu me sinta também realizada. Tem uma. Se eu preciso gerar valor, gerar renda enquanto eu estou me movimentando na formação do meu novo eu, porque isso é uma fase, tá?
transição de uma área para outra área é a formação de um novo eu. Estou formando uma nova unidade. Então, nesse caminho de transformação, eu tenho que ter a clareza de que eu preciso ter uma fonte de renda confiável que vai me levar de um estágio para o outro. Qual é essa fonte? Eu tenho um fundo? Eu tenho dinheiro guardado que vai me ajudar a fazer isso? Beleza, então você não precisa nem trabalhar nesse período. Mas acho que nós aqui, né, não somos assim ainda. A gente ainda trabalha e come, né? Não é? Faz parte, tá? Não estou aqui para ensinar a fórmula secreta do não problema, do não desafio, mas quero trazer para vocês que o processo de transição é esse processo que vai acontecendo, que vai borbulhar de dentro de nós as travas, as, a, as respostas, as dúvidas, as perguntas e tudo mais. Eu estou fazendo um trabalho muito interessante com a Rô, eu já falei, já comentei com vocês aqui. Uma vez por semana a gente se reúne para fazer uma troca bem gostosa. A gente falhou uma semana, né, Rô? Acho que uma, né? Ou duas. Duas, tá. Mas a gente vai voltar. Eu já tô sentindo falta. A carinha dela. Já tô sentindo saudade. Então, o que que a gente faz durante a semana é que a gente não, né? A gente vai observando, percebendo se tem algum padrão que acorda e desperta. E daí, quando chega no dia, a gente já tem a nossa lição para trabalhar. Ah, hoje, essa semana foi isso que bateu aqui na minha testa. Bateu, 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 até que ficou dor aqui, ó. Né? Então, a gente trabalha. Quero convidar vocês a trabalharem com vocês dessa forma também. Dá a mão para a tua versão em evolução, essa versão que está buscando as respostas, e fica observando. Olha o que desperta. E aí você pega esse tema e trabalha. Trabalha, estuda, pesquisa, o que eu tenho que entender sobre isso, traz para cá para a gente conversar, para trocar ideias. Então, tudo isso é um laboratório muito bacana, tá? É a nossa borboletinha, ela quer nascer. Mas não sem antes a gente conhecer muito bem o nosso casulo. O que que é o casulo? Tudo aquilo que nos confinou dentro do processo. Nós nos fechamos dentro do processo para aprender sobre as nossas potencialidades. E só quando eu entendo as minhas potencialidades é que eu rompo o casulo e vou voar. Aí eu entendi o meu humano divino. Ah, esse dia vai chegar aqui nessa turma. A gente vai rir e vai chorar e vai se abraçar e todo mundo vai estar já, né? Respirando um novo oxigênio, porque depois que abre o casulo, ninguém mais segura essas gurias. Eita, que eu quero ver muita tagarela por aqui. Quem quer continuar lendo? Pra gente. Essa apostilinha é bem pequenininha, tá? É só as boas-vindas mesmo. Apenas. Quem quer continuar? Embora apenas 15%. Eu posso ler. Pode ser. Embora apenas 15% de toda a população do mundo esteja acima do nível crítico 200 de consciência, a força coletiva desses 15% tem um peso para contrabalancear a negatividade dos 85% restantes da população mundial. Deixa eu voltar lá, só para nós lembrar. Ó, 200 é coragem, só para lembrar. Devido ao fato... Continuar? Uhum. Devido ao fato da escala de força avançar logaritmicamente, um simples avatar e um nível de consciência de 1000 pode, na verdade, contrabalancear totalmente a negatividade coletiva de toda a humanidade. Um indivíduo que vive e vibra na energia do otimismo e da disposição e não julgar os outros, entre parênteses nível 300, fecha, irá contrabalancear a negatividade de 90.000 pessoas que estão calibradas nos níveis mais baixos de força. Vocês sabiam disso, gurias?
Não. Vocês sabem agora o que é um Cristo? Uhum. Uma pessoa que vibra fora do julgamento, que vibra no otimismo, que vibra na positividade, ela já balanceia a negatividade de 90.000 pessoas. E a gente sabe disso, porque a gente está ajudando 90.000 pessoas quando acorda bem, quando vive o dia feliz, quando está vivendo a sua rotina de forma bem leve e gostosa, agradecendo. Quando a gente está numa cura linda, né, Rô? Quantas mil pessoas você está ajudando ali? E você nem sequer sonha que está fazendo um trabalho lindo desses. Por que será que o mestre faz assim, ó, na volta da gente? Porque eles querem que a gente faça isso, né, gurias? Eles querem todas nós no nível 1000, no nível 1000 Hz. Um indivíduo... Pode continuar. Eu fiquei prestando atenção. O indivíduo que vive e vibra na energia do puro amor por toda a vida, entre parênteses, nível 500, irá contrabalancear a negatividade de 750.000 pessoas que estão calibradas nos níveis mais baixos de força. O indivíduo que vive e vibra na energia, iluminação, graça e paz infinita, no nível 600, irá contrabalancear a negatividade de 10 milhões de pessoas que estão calibradas nos níveis mais baixos de força. Entre parênteses, aproximadamente 22 desses sábios estão vivos hoje. Olha que lindo. Fecha. O indivíduo que vive e vibra na energia da graça do Espírito puro, além do corpo, num mundo que não dualidade e unidade completa, entre parênteses, nível 700, fecha, irá contrabalancear a negatividade de 70 milhões de pessoas que estão calibradas em níveis mais baixos de força, entre parênteses. Aproximadamente 10 desses sábios estão vivos hoje. Fecha. Dr. Darwin R. Harkins em Força e Poder. Força e Poder é o livro dele, de onde veio essa informação, tá? Essa informação eu trouxe para vocês quentinha. Vocês entenderam aqui a importância de se tornar um mestre Reiki? Sim. Conseguiram sentir no coração de vocês o que é isso de lindo quando a gente trabalha com amor incondicional, pô? Você viu ali quantas bilhões, milhões de pessoas você está impactando com um único exercício? Por que que os mestres falam o poder da oração? O poder de sentar e orar, pô? Você está sendo ouvida por milhares de pessoas, Carla. É lindo. Um exercício faz milagres na vida de pessoas que nem sabem que é você que está orando. Eles não sabem de onde o milagre está vindo. Eles só sabem, Bernardo, que alguém as tocou, que alguém as visitou, uma brisazinha chega e eles dizem: eu fui visitada por um anjo, sim. O nome do seu anjo é Carla. O nome do seu anjo é Rosângela Luft. Estamos aqui no físico orando e a pessoa que está recebendo não faz ideia de que foi um encarnado que intercedeu, de que foi alguém na sua humildade dentro do seu lar. Vocês entendem agora a proposta de Sanat Kumara? Ele disse: é um Cristo em cada lar que eu quero trazer. Eu quero que todos acordem e entendam que podem também e que vão também. E que quando todos os pontos de luz estiverem conectados, nós teremos uma nova galáxia. Aqui, de nada adianta eu trazer para vocês palavras motivacionais se eu não mostrar para vocês o que de fato isso significa. O que de fato significa eu me tornar um mestre Reiki. O que eu estou fazendo é que faz a diferença. Quem sou eu? Porque senão eu não saio nunca da insignificância. Eu não saio nunca desse lugar onde parece que eu não sei nada. E essa pessoa que vos fala trouxe um estudo
quando em 2006, 2005, na verdade, eu decidi mudar a minha vida, eu estava num momento difícil. Mas eu não fiquei em silêncio, eu fui buscar. Assim como vocês estão vendo hoje. E quando eu resolvi fazer o meu curso de Reiki, a Rosângela foi a primeira pessoa que escutou a minha fala. E ainda me lembro muito bem, Rô, não é crítica, tá? Ela disse assim para mim, eu não faria um curso que tivesse o título de do Reiki a cocriação. Que é isso? Que negócio é esse? Eu disse, quando você entender o que é a minha viagem, você vai entender o que é a proposta. Eu resolvi, tô contando aqui da nossa fala, tá? Eu resolvi trazer a jornada da dúvida, do medo, da transformação, do estudo, das recaídas para lá e para cá, para cima e para baixo, tudo isso, gurias, é a jornada. Não é sentar com uma roupa branca e fazer de conta que a vida é luz. No momento que eu troquei de roupa, pronto, agora tudo é perfeito. Eu sou terapeuta, da noite pro dia mudou minha vida, tudo mudou. Eu só vou me tornar um Cristo quando eu entendi que eu sou Deus vivo, onde eu estou. Hoje a minha aula é sobre isso. Você é milagre onde está, Helena. Mesmo que ache que não. Mesmo que não confie em Deus dentro de ti. No lugar onde você está agora, você está operando milagres. Cada vez que você faz uma meditação aqui, essas vidas lá estão sendo impactadas. Você vai ver que os teus olhos terrenos, a vida dessas pessoas mudar. E aí a gente começa a entender o propósito do Cristo e a verdadeira transição neste planeta. Aí você olha ao redor, não é possível. Tem gente roubando, matando, chutando, estuprando, não sei mais o que, não sei mais o que. Você está olhando para a dor ou está olhando para o amor? Para onde está olhando o seu GPS? Para o amor. Perfeito. E é isso que nós vamos reforçar aqui. Reforçar e reforçar e reforçar e reforçar e reforçar até a gente nunca mais esquecer. Que a gente está olhando, sempre esteve olhando para a dor, para o medo, para a escassez, para a falta, para aquilo que estava no nosso arquivo. Mas a gente está disposta a transformar o nosso arquivo num outro livro, certo? Vamos passar a limpo a nossa história. E se pudesse ser tudo diferente dessa vez, Carla, como seria, mano? Eu tô vendo o teu coração, tá cheio de luz, cheio de amor. Que bom que você tá com todas essas perguntas aí. Só para deixar claro, tá, gurias? Eu não invado o pensamento de ninguém, mas telepatia é um dom que a gente desenvolve ao longo dos estudos, tá? Nunca desrespeitei ninguém em sua privacidade mental. Mas o pensamento, quando é cheio de amor, ele borbulha pelo ar e quem é empata, lê, não é, Bernardo? A gente começa a ler. A gente começa a ler, começa a ouvir, começa a sentir tudo isso com muito mais sensibilidade. Então, quando eu decidi que traria esse estudo, eu trago aqui, gurias, tudo, sem deixar nada de fora. Tudo, absolutamente tudo que vocês quiserem aproveitar da minha experiência, desde o primeiro dia que eu estudei o primeiro nível de Reiki, até hoje, quando eu fiz o curso da Elaine Orives, que não é barato, eu fiz e co-criei a coisa mais linda da minha vida, que é a minha netinha, guria. É uma menina, tá? Eu paguei caro para fazer um curso e ganhei um presente que dinheiro nenhum no mundo não vai pagar. Nunca vou poder pagar o que ela me deu. Nunca. Nunca vou poder pagar. É o bem mais precioso que eu poderia ter conquistado. Então, do Reiki, a cocriação, porque quando eu estava fazendo, terminando a formação e recebendo o maior presente da minha vida, eu disse: tudo que eu aprendi até aqui, tudo que eu estudei até aqui, tudo que eu acumulei de bênçãos até aqui, eu quero entregar. E aí nasceu esse curso aqui, que eu apresento para vocês agora com muita alegria, com muita humildade, com muita brincadeira, com muito choro, com muita dúvida, com muita certeza, com muito tudo que a gente quiser.
tá? E recebo vocês no meu coração para que a gente entre na nossa meditação daqui a 5 segundos. Vamos entrar na nossa meditação, no nosso momento sagrado, no nosso tempo sagrado. E mesmo que você neste momento ainda tenha dúvidas, mesmo que neste momento você ainda não saiba exatamente tudo que você está conquistando, buscando ou escolhendo fazer, mesmo que o teu coração ainda esteja dolorido, vamos entrar um momento só nessa energia, nesse lugar, dentro do coração. E o Mestre Jesus, nós vamos convidá-lo agora para que ele esteja conosco, neste lugar, trazendo. Vamos respirar profundamente. Tudo que já estamos prontas para receber hoje, trazendo tudo que estamos prontas para acessar nesse momento na nossa vida. Inspira bem gostoso e solta. E mais uma vez. E solta. Eu entrego o comando aos mestres Sananda, Mestre Jesus, Mestra Maria, coordenados pela luz do Cristo Universal em Sanat e Sanankumara. Tantos nomes para um único ponto que ilumina a nossa vida. Deus. Neste momento, eu convido para que nós possamos estar unidas, simplesmente unidas, na humildade do nosso ser, do nosso verbo agora, seja ele qual for, não importa, está tudo bem. Vamos dar as mãos e vamos formar um círculo mentalmente. Dentro deste círculo, imaginem que das nossas mãos unidas começa a sair raios de luz dourada. E bem no centro do nosso círculo, começa a se formar aos poucos uma chama. Como se nós estivéssemos ativando uma fogueira nesse momento. Olha bem no centro e começa a ver. Essa luz que brilha é um fogo que não queima, que não é quente. É um fogo que vibra, que ilumina, que transmuta. E para dentro deste fogo, neste momento, eu quero convidar você a jogar aquilo que hoje mais te impede de se tornar uma pessoa realizada, feliz, inteira. Inteira. Joga dentro da fogueira o medo, a dúvida, o julgamento, a sensação de não ser capaz. Joga aquilo que você sente agora, que te impede de voar. Aquilo que está pesando em você. Joga aquilo que você não quer mais na tua vida. Joga aquilo que você não precisa mais viver. Acabou. Você não precisa mais dessa lição. Já é o bastante, Divino Criador. Eu entendi. Eu solto. Completa você. O que que você solta?
Eu solto o discurso de que eu não estou pronta. Eu solto a fala de que eu preciso fazer mais muitas mais outras habilitações, porque não sei, porque não posso, porque não tenho, porque não consigo. Eu solto. Soltem. Soltem no centro do círculo. E em 3, 2, 1, nós vamos nos unir em um abraço bem forte. Juntar as cabeças bem no centro. Eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo. Voltem para trás e olhem agora para o centro. Bem no centro, no meio dessa chama forte, levanta-se Mestre Jesus, olhando nos olhos de cada uma de vocês agora. Ele está aqui para te trazer uma palavra. Que palavra é essa? Ouça. E receba. E de repente, o Mestre Jesus desaparece e se dissolve em energia, como se entrasse em unidade com cada uma de nós. E ele, como última fala antes de se tornar totalmente luz unificada, ele diz apenas uma única palavra: amor. Receba no teu coração o amor do Cristo, nas tuas células o amor do Cristo. Esta é a nossa primeira iniciação do Reiki, a cocriação. Sejam bem-vindas à nossa maravilhosa família de luz. Gratidão pela confiança. Eu recebo a cada uma e a todas com muito amor, com muita alegria, e muito me honra que se multipliquem sementes assim. A transição é nossa. Gratidão, Mestre Jesus. Inspira mais uma vez profundamente. Volta para si. Vamos soltar as mãos agora. Cada uma volta para o seu sentir. Uau.
que essa mesma energia possa ser canalizada para a água do copo. E que cada uma de nós possa materializar em suas células as bênçãos de cura e as bênçãos do amor, multiplicando-as infinitamente com todos aqueles que o nosso coração toca. Que assim seja. Nos sentirem que estão prontas, cada uma no seu tempo, no seu ritmo. Vamos retornando. Vamos beber a água do copo. Sempre muito importante. Lembrar da água, de hidratar as nossas células. E já vamos informando para o nosso corpo a importância da hidratação, né? É importante que nós usemos a água neste momento, porque essa é uma memória permanente. Esta memória da meditação, ela vai para a nossa pasta que não apaga mais. Então, quando nós colocamos a água junto, nosso corpo vai lembrar que a hidratação é incrível, é fundamental. E aí junta uma informação com a outra. Também tem isso, tá? A água cura, a água é um milagre vivo. Como foi para vocês, gurias? Gostaram da surpresa, do presente do Mestre Jesus? Não foi só lindo para mim, né? Eu não fiquei feliz Muito sozinha, bom. fiquei? Não, com certeza não. Nossa, Foi só incrível. foi só incrível, né, Rô? É, nosso Demais. mestre é puro amor, é pura bondade. E ele disse que vai vir muitas vezes, tá? Vamos receber muito por aqui ainda. Assim seja. E Vocês assim é. entendem, e eu quero, assim, racionalmente, né? Num outro momento eu explico para vocês por quê. Deixa assim, vou deixar vocês nessa sintonia agora. Apenas se perguntem por quê. É importante para o mestre como Mestre Jesus abençoar vidas tão humildes como as nossas. Porque somos humildes, não é? Por que é importante para um mestre como ele abençoar vidas como as nossas? Pessoas comuns, sonhos comuns, planos comuns. Pensem sobre isso com carinho, amados. Com carinho, com amor. E aí, quero agradecer a vocês por mais essa noite. Eu só posso dizer que foi lindo e quero agradecer pela vida de vocês na minha vida. Eu estou recebendo com vocês algo que eu nunca recebi. Então, gratidão. E até a aula que vem. E que bom que a gente gravou, né? A gente vai poder ver de novo quando quiser, tá, gurias? Ai, que glória. Tenha uma Com ótima certeza. semana. Até semana que vem, minhas amadas. Até semana que vem. Tchau, É, tchau. semana que vem. Ah. Tchau, tchau. Um beijo a todos. Beijo. Beijo, beijo, Helena. Até. Tchau. Tchau, tchau.